mesmo com toda essa atividade física, você tem uma história aí de dificuldades, né? Uma história de superação. E você passou por momentos difíceis de depressão, de ganho de peso, né? Então eu queria, claro, que a gente vai explorar mais detalhadamente para que todo mundo conheça a tua história, que você começasse a contar como que surgiram essas dificuldades na sua vida, né? E como que você foi se deparando com esses desafios. Então, eu perdi meu pai quando eu tinha 13 anos, e daí a vida da gente, imagina perder um pai na adolescência, vira de ponta cabeça, né? Uhum. Então, ali eu aguentei firme na época, e ficamos só eu, minha mãe e minha irmã. Minha irmã é 10 anos mais nova que eu, então eu tinha 13 anos e ela 3. E, enfim, a vida foi acontecendo. Quando eu fiz 17, eu entrei na faculdade, comecei a cursar Direito, e eu entrei num episódio de depressão muito profunda. E eu não cheguei nem a trancar a faculdade. Eu conto que eu não fui lá, decidi não estudar mais, fui lá e tranquei. Eu simplesmente comecei a me auto-sabotar mesmo. Uhum. Eu morava numa cidade, estudava em outra, então eu fazia o trajeto de ônibus. E eu comecei a arrumar desculpas para perder o ônibus. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, e daí, às vezes, no estágio, o pessoal, não está na tua hora, mas deixa que eu quero adiantar isso. E pegava uma coisa de um, uma coisa do outro, enfim. E ia me sabotando para que eu perdesse o ônibus. E quando eu vi, já tinha perdido um semestre da faculdade. E você cursava faculdade do quê? Direito. Ah, de Direito, né? De Direito. Uhum. E daí, eu... Nesse período, assim, comecei a ganhar muito peso. Uhum. E foi a primeira vez... Eu sempre fui magra, sabe? Desde criança. Era aquela famosa magra de ruim. Uhum. Sempre comi bem. Comia à vontade e não engordava. Exatamente. E daí, nessa fase depressiva, que eu comecei a ganhar peso. E daí, na loucura, na ignorância, na verdade, você quer buscar meios mais fáceis, consegui um remédio para emagrecer. Daí tomava, daí emagrecia, daí era muito legal, mas daí o mental já ficava abalado, porque normalmente esses remédios têm reflexos de fundo emocional, né? Então eu emagrecia, mas daí parava de tomar, emagreci, beleza, não preciso mais. Parava, daí engordava mais, e assim eu fui indo. Até que eu namorava na época, né, o pai do meu filho, e eu engravidei. Daí que eu me mudei aqui para Guarapuava, ele é daqui. Uhum. E aí foi assim, eu tive uma engorda ok para a gestação. O problema é que quando eu engravidei, eu já estava gorda. Então, o peso da gestação em si não foi o problema. Uhum. Mas eu já estava gorda quando eu engravidei. Quando o Lúcio nasceu... eu perdi todo o peso da gestação na amamentação, voltei a ficar magra. O peso que eu tenho hoje, eu pesava quando o Lúcio tinha 1 aninho. Só que daí eu comecei a trabalhar fora, e daí não praticava atividade física nenhuma. Mentalmente eu estava muito mal mesmo. Eu fazia terapia com uma psicóloga. E fui ganhando peso de novo, e me sentindo cada vez pior mentalmente. Esse ganho de peso era porque você encontrava na alimentação ou na má alimentação uma fuga para a ansiedade dos problemas mentais que você estava enfrentando naquele momento? Exatamente. Na verdade, como eu me afastei do esporte, que sempre foi o meu refúgio, o meu escape de tudo, até não era exatamente uma má alimentação, era uma quantidade absurda de comida. Eu sempre comi muito bem. Assim, comida de verdade, arroz, em termos feijão, de qualidade, né? Em termos de qualidade, uma comida muito boa. Só que eu, por exemplo, fazia janta todos os dias à noite, e eu jantava o suficiente para 3 pessoas. Então, era muita comida. E daí eu fui ganhando peso nisso aí, porque era o meu momento de prazer. O único momento de prazer no meu dia era quando eu sentava para comer. Mas antes de falar especificamente sobre a tua relação com a alimentação e ganho de peso, vamos voltar a falar um pouco as tuas dificuldades ali com a depressão. Você me falou que começou a ter depressão muito jovem, né? Sim. Naquele período você
quais que eram os caminhos que você buscava para tentar entender aquilo? Ou você, infelizmente, acabou se fechando e não buscando tratamento? Eu não tinha, na verdade... Nunca tive uma orientação, alguém que me pegasse pela mão e falasse, olha, você está precisando de ajuda, vamos fazer isso. Então, eu não sabia o que fazer e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu só não tinha forças para estudar. Eu não tinha forças para enfrentar o dia. Era uma falta de energia assim, muito grande, o oposto do que eu vivo hoje, por exemplo. Então eu não tinha assim, eu não tive nenhum suporte psicológico na época. E eu fui, na verdade, descobrir que era uma depressão agora, pouco tempo atrás. Porque eu não sabia, não conseguia entender o que tinha acontecido comigo. Por que eu tinha trancado essa faculdade? Vamos lá, Fabiola. Já que você teve essa experiência, eu imagino que tem muita gente que vai nos assistir e às vezes está passando por dificuldade, às vezes pode até estar já, infelizmente, num quadro de depressão e não está compreendendo. O que você poderia alertar para essas pessoas? Fique de olho nisso e naquilo, porque talvez você esteja entrando ou já está num quadro depressivo. Quais eram as características no seu caso? Olha, isso é muito interessante, isso que você tocou. Uma falta de apetite, de repente, se você é uma pessoa que come muito bem, se você, de uma hora para outra, não sente mais apetite, é um dos alertas, vamos dizer assim. E o oposto também. Por isso que é muito difícil você identificar. Se você passa, de repente, a comer muito mais do que o seu normal, isso também pode ser um sinal de que você está com desequilíbrio emocional. E essa falta, essa preguiça, que as pessoas falam, ai meu Deus, é preguiçosa, não sai do sofá. Às vezes é realmente uma preguiça. Mas pode ser que não seja, pode ser que seja algo mais grave, como uma depressão. Então, eu não tinha essa energia e eu sentia em alguns horários do dia como se a chave de luz fosse desligada, sabe? Como se, contando isso para você, eu ouvisse aquele barulho do assim, da energia que se esgota de repente. Então, eu não tinha forças. Eu chegava em casa daí do estágio e eu deitava no sofá e era isso. Tinha acabado para mim. Eu não tinha forças para nada. Assim, eu não queria conversar, eu não queria sair, eu não queria ver ninguém, eu não queria ir para faculdade, eu não queria fazer absolutamente nada. E isso não é da minha pessoa. Hoje eu vejo muito claramente que realmente eu estava num estado em que não era a Fabiola normal. Então, esses são os alertas, assim, essas mudanças de comportamento muito, muito bruscas, assim, quando você vê, você não entende o que está acontecendo. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo, mas eu sabia que eu não estava normal. Só que eu também não sabia pedir ajuda. Hoje é uma coisa que eu não tenho a menor dificuldade, eu aprendi muito, é a pedir ajuda. Se eu não estou bem com qualquer coisa, eu procuro ajuda, eu peço ajuda. Então, às vezes você não vai pedir ajuda de cara para um psicólogo. Não me senti... Isso que a Fabiola falou no podcast, eu me identifiquei com uma coisa ou outra, vou procurar um psicólogo. Mas comenta com alguém, né? Pede para alguém próximo, um amigo, alguém que você vê nas redes sociais. Eu recebo muito contato de pessoas no meu Instagram que se perguntam por eu ser careca, por exemplo. Olha, eu conheço uma pessoa que também se assemelha com essas características. Você pode me ajudar? Cara, procure ajuda. Assim, alguma luzinha vai acender para que você vire uma chavinha. Eu acho que isso é um passo muito importante. Não ter vergonha, não tem por que ter vergonha de pedir ajuda. E tem que ter, você tem que ter uma iniciativa. É muito raro vir de fora alguém, comigo, a minha história de vida. Ver alguém que pegue na minha mão e fale, faça isso, vá por aqui. Sempre fui eu dando soco nas coisas e descobrindo qual que é o caminho. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Não, e também deixar aqui a sugestão, porque às vezes a pessoa está passando por isso, ou às vezes alguém que está convivendo com ela está passando por um momento difícil, e para você prestar atenção com as pessoas que você convive. Às vezes dentro da tua família você está tão compenetrado no teu dia a dia que você não percebe que até um familiar seu está passando por dificuldade, né? E ligar esse alerta da procura da ajuda, né? Sim. Me chamou a atenção que você falou que você já estava num momento complicado, aí entrou numa fase de adquirir peso e você foi tentar resolver isso de uma maneira que, né,
pode ter complicado mais ainda a tua situação, que foi o automedicamento. Exatamente. Hoje, né, eu entendo o tamanho da porcaria que eu fiz. Ó, Fabíola, eu combinei com ela para não falar palavrão, né? Quase. Estou porcaria fazendo... está liberado. Estou me concentrando aqui, gente. Porque é o caminho mais fácil, né? O que eu via que era o problema? Eu estar ganhando peso. Mas, na verdade, ele já era um efeito colateral do problema real, que era a depressão. Né? Eu não estava ganhando peso porque eu estava comendo muito, sim, mas por que eu estava comendo muito? Por que eu estava descontando algumas emoções na comida? Né? Eu deveria originalmente ter tratado isso. Porque você tem ali um quadro somatório, né? Você já está num estado depressivo, você já está num estado entrando para um ganho de peso. E daí a solução é você usar um produto químico, um remédio, que vai alterar ainda mais, né, a tua percepção mental, a tua dificuldade mental de lidar com aquela situação ali, né? Então, assim, e hoje eu imagino, Fabíola, que assim, todo mundo tem uma história de alguém que tomou o remédio para o emagrecimento. Eu imagino que o acesso a esse tipo de droga deve ser fácil, né? Sim. Então também eu acho que deixar um alerta aqui, né, para as pessoas que esse não é um caminho interessante, né? Sim. Na verdade, procure um especialista. Né? A gente faz isso com tudo. Se você estraga o carro, você não vai pedir pro vizinho, pra tia do pão, para pedir... Não, cara, você vai procurar um mecânico, alguém que entenda daquele problema. Com remédio, por que a gente faz isso, né? Não, vou me virar sozinho, vou na internet, vou achar... Hoje, o remédio que eu tomava na época, hoje em dia é proibida a comercialização dele no Brasil. Mas é claro que a gente sabe que se você quiser, você encontra. Como que era? Relate a tua experiência com o remédio. O que ele fazia? Assim, claro, além de ocasionar o resultado que você estava buscando, que era o emagrecimento, mas como que era fazer o uso dessa substância? Então, ele é um inibidor de apetite. Ah, ele inibia apetite. Então, eu não sentia mais fome. Passava muitas horas sem comer. Só que, em compensação, eu tinha muita dor de cabeça. Eu tinha um mau humor, assim, insuportável. Era muito, muito tenso mesmo. Só que eu não entendia que isso era por causa do remédio. Eu estava emagrecendo, era isso que importava, entendeu? Então, eu não ligava para os outros fatores. Na verdade, tenho que pedir desculpa para minha mãe e para minha irmã o resto da minha vida, porque eu realmente vi uma fase que eu estava insuportável. E o mau humor não só do remédio, mas é uma das características que você pode ficar atento da pessoa que está num quadro depressivo. O mau humor é um dos alertas ali também. A pessoa que está sempre mal-humorada, está sempre chata, está sempre difícil, pode ser um indicativo. Às vezes a pessoa é só chata, às vezes mas pode ser um indicativo de uma depressão. E daí esse remédio acentuava isso. Então, realmente, foi uma bola de neve, né? E daí quando você para de tomar o remédio, aí você come que nem uma capivara raivosa. Assim, você não vê limites no negócio. Você perde mesmo a noção de fome e saciedade. Então, toda hora você está comendo e você nunca está satisfeito. E daí você ganha mais peso. Daí o que você pensa? Ah, é porque eu parei de tomar o remédio. Vou voltar. Aí vai lá e compra remédio novo. Toma mais 2 meses. Ah, emagreci uns quilinhos. Olha, esse remédio é maravilhoso. Era isso que eu precisava. Mas agora eu já emagreci. Vou parar. E assim vai. E daí engorda. Daí emagrece. Efeito sanfona. Efeito sanfona. O temido, maldito efeito sanfona. Que além de ser pernicioso para o corpo, também para a mente, né? Sim, porque a gente fica numa gangorra emocional sempre, né? Tô contente agora, tô descontente daqui a pouco. E eu hoje entendo, assim, eu era muito nova, realmente eu tinha que ter tido mais suporte. Mas tudo bem, era a minha realidade da época. Não é uma queixa, assim. Só que hoje é bom que eu aprendi comigo a identificar isso em outras pessoas. Então, eu sempre tento ajudar e sempre fico atenta a esses sinaizinhos de alerta, que para mim, para algumas pessoas, como você disse, está ali no dia a dia, pode ser uma pessoa da sua família, tá, às vezes, para você é imperceptível. Para mim, salta aos olhos, entendeu? Eu vejo de longe,
putz, isso acho que tinha que tomar um cuidado, entendeu? Então, eu estou sempre atento, observando esse tipo de coisa. Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link para o episódio completo está aqui embaixo, na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.